O seguinte balanço. Sabes que o teu processo anda mal? Perguntou o padre. Também me parece, respondeu o cara. Não lhe tenho poupado esforços, mas até agora sem qualquer resultado. No entanto, ainda não acabei o requerimento. Como imaginavas o fim disto? Inquiriu o padre. Dantes pensava que isso tinha de acabar bem. Mas agora tenho muitas vezes dúvidas. Não sei como acabará. Tu sabes? Não, replicou o padre. Mas receio que acabe mal. Consideram-te culpado. Possivelmente o teu processo nem passará num tribunal baixo. Pelo menos por agora tem a tua culpa como provada. Mas eu não sou culpado, retorquiu o cara. É um erro. Como pode, em geral, um homem ser culpado? Como pode, em geral, um homem ser culpado? Aqui, todos nós somos homens, uns como os outros. Tens razão, ouviu o padre, mas é assim que os culpados costumam falar. O falam os eternos culpados. O interlocutor privilegiado, em si, nosso interlocutor privilegiado, naquele tempo prodigioso chamado A Crítica da Violência, nos dá uma pista para isso. Lá, Benjamin escreve o seguinte: Hermann Cohen, numa breve reflexão sobre a concepção do destino dos antigos, eu peço que vocês revisem essa noção de destino, denominou-o de conhecimento que se torna inevitável, pois são as suas próprias ordenações que parecem ocasionar e provocar essa transgressão e queda. O princípio moderno de que o desconhecimento das leis não exime da punição dá provas desse espírito do direito, assim como a luta em prol do direito escrito nos primeiros tempos das comunidades antigas deve ser entendida como uma rebelião contra o espírito dos estatutos místicos. Ou seja, tudo se passa, portanto, em relação ao destino, como em relação à lei, como nós vimos na semana retrasada. Assim como a lei, as próprias ordenações do destino parecem provocar, organizar, ordenar as suas transgressões. De tal forma que a culpa é, no fundo, inevitável, porque a transgressão é um destino que nós não podemos controlar. Assim como a lei é não somente aquela que indica a transgressão, mas que incita a transgressão, assim também o destino é aquilo que torna inevitável a transgressão e com ela a culpa. Então, essa aproximação entre o princípio moderno de que a ignorância da lei não exime da culpa e essa inelutabilidade do destino é, mais uma vez, um insight precioso de Benjamin, que mostra a permanência do arcaico no contemporâneo. E aqui, essa passagem, dá
da luta em prol do direito escrito como uma espécie de rebelião contra os estatutos míticos, é mais uma vez a prova de que a ideia, de acordo com a qual a escrita do direito garantiria um conhecimento integral da lei, é, na verdade, uma ilusão. Não é porque o direito é escrito e codificado que todas as prescrições de direito estarão contidas em um único código que nós podemos conhecer. Há sempre leis, mesmo que sejam leis desconhecidas, que nós sempre transgredimos. O desencadeamento da violência do direito remete à culpa inerente à mera vida natural. Culpa que entrega o vivente de maneira inocente e infeliz à purgação com a qual ele expia a sua culpa, livrando também o culpado não de sua culpa, mas do direito, pois com a mera vida termina o domínio do direito sobre o vivente. Nesta passagem, alguns de vocês já me procuraram em relação a um interesse pronunciado sobre a obra de Agamben. Esta é uma passagem que é fonte para o pensamento de Agamben. Precisamente a relação entre o direito e a vida, entre direito e a vida nua, ou o que Benjamin chama de bloßes Leben. Ou seja, a própria vida, a vida natural, a mera vida, é aquela que porta sob a égide do direito o signo da culpa. E com isso, torna-se também portadora da violência originária do direito. O que significa dizer, portanto, que o direito remete à culpa e que a culpa entrega o vivente a uma purgação expiatória, mas nunca propriamente expiatória da culpa, porque essa culpa persiste e acompanha o vivente durante toda a sua existência, de tal maneira que só a morte livra o culpado da culpa, mas não porque o livre propriamente da culpa, mas porque o subtrai ao direito, como diz Benjamin, pois com a mera vida, com a vida nua, termina o domínio do direito sobre o vivente. A violência mítica é, portanto, a violência sangrenta exercida em favor próprio contra a mera vida. A violência divina e pura se exerce contra toda a vida em favor do vivente. A primeira exige sacrifícios, a segunda os aceita. Repito, esse texto digamos, matricial para o pensamento de Agamben. Essa aqui é a diferença que Benjamin faz entre a violência mítica e a violência sagrada, divina, entre, digamos, uma espécie de reposição mecânica da violência através do direito, que ele chama de violência sangrenta. A marca desta violência é propriamente o sangue, enquanto que a assim chamada violência divina ou violência revolucionária seria para Benjamin, ao contrário, a abolição deste ciclo infernal, mítico de reposição permanente, de captura permanente da vida através do Código do Direito e, digamos, portanto, a perspectiva messiânica de liberação, uma violência, portanto, redentora, messiânica, que é, para Benjamin, propriamente a perspectiva revolucionária. Essa dimensão, digamos, redentora, é que nós temos dificuldade de encontrar em Kafka.
embora ela seja claramente indicada também lá, com todo cuidado, por Benjamin, como a gente vai ver hoje. Se pensarmos o direito nessas coordenadas, eu gostaria de aproximar aqui mais uma vez toda a relação, todo o tema, digamos, da lei, do processo, dos tribunais em Kafka com o problema da culpa. Se pensarmos o direito nessas coordenadas, o jurídico seria determinado principalmente como um meio, como um médium. O direito mantém, assegura os vínculos profundos com um arcaísmo persistente, no qual a sacralidade desempenha uma função essencial. O elemento jurídico, sobretudo no âmbito dos procedimentos e ritos, esteve sempre imbricado com a esfera religiosa do sagrado, que é inseparável da violência como ritual do sacrifício. Bom, o que é que eu pretendo dizer com isso? Pretendo dizer que, na origem, é muito difícil separar o elemento propriamente jurídico do elemento propriamente religioso. E, na origem, é muito difícil separar o jurídico do religioso, precisamente porque o jurídico é o elemento de transição entre o divino e o humano. O direito é uma espécie de codificação do sacrifício ritual. E é justamente por isso que o direito conserva, mantém este vínculo profundo com essa herança arcaica que é absolutamente instituinte da vida social. Ou seja, é no direito que nós podemos justamente aprender e perceber nesta função de estabilização do rito o trânsito entre a natureza e a cultura. Ou, se vocês quiserem, o processo de devir homem, de hominização. E como esse devir homem, como essa hominização se faz via sacrifício, essa relação inseparável entre o direito e a religião, ela acompanha a hominização desde a sua origem. E me parece que o romance do Kafka, os contos do Kafka, refletem isso de uma maneira especialmente forte, do mesmo modo como isso aparece de maneira explícita nos textos de Nietzsche. Por meio, cito aqui o vocabulário das instituições indo-europeias do Emile van Veest, para que a gente possa verificar como é que isso, até mesmo em termos, digamos, léxicos, se atesta. Por meio de atos positivos e cerimoniais, as oferendas propiciatórias, estabelece-se uma relação com o sagrado que une e separa homens e deuses, pela ação procedimentalmente regrada do rei sacerdote. Estamos falando aqui, portanto, de rito. E não é por acaso que nós chamamos o processo de rito processual, né? Uma espécie de memória desses tempos primitivos em que sacre fare, o fazer sacro, era justamente aquilo que o rito garantia. Garantia como o quê? Como, tanto sob a forma da libação,
quanto sob a forma da matação, do mactare, garantia-se o sacrifício. Entre as ressonâncias terminológicas da oposição entre Augusto e Maldito, o par conceitual Sacer Sanctus traz à luz e representa o sagrado com a sua divisão entre o religioso e o profano, bem como com a ambivalência que os caracteriza constitutivamente. Quer dizer, o fazer sagrado, o sacrifício, é, em última instância, a sacralização, o tornar sagrado. O tornar sagrado é a separação. E a separação concentra sobre o separado esta ambivalência do Augusto e do Maldito. O sacerdote é exatamente aquele que está nesse limiar, nesta fronteira entre o consagrado aos deuses, o separado, mas ao mesmo tempo o maldito. Essa divisão entre o sagrado e o profano é assegurada pela obra do direito, que é, na sua origem, a expressão normativa do sacrifício. O sacrifício, portanto, é o agir por excelência, é o sinônimo do fazer, do tornar sagrado, da ação que diferencia essas esferas de uso que são próprias ao domínio do religioso e do profano. Portanto, na sua ligação essencial com a religião, o direito é o regramento do sacrifício, e é originalmente o regramento do sacrifício. O processo é, em última instância, procedere, trânsitos, o que conserva, mesmo na memória léxica, esta ideia de que o direito remete a uma relação que garante a passagem entre o mundo dos deuses e o mundo dos homens. Portanto, há uma relação fundamental entre o direito e o sagrado. E é só muito tarde na história ocidental, é só, portanto, séculos, mas muitos séculos de desenvolvimento, vamos dizer assim, que o direito vai assumir, sob a forma do contrato, esta aparência, eu repito a palavra aparência, de neutralidade em relação à religião, de desprendimento em relação aos seus vínculos originários com a religião. Para todos os jus filósofos do século XVI em diante, o paradigma do direito ao contrato. E o contrato seria, por assim dizer, algo que prescindiria inteiramente dos vínculos entre o jurídico e o religioso, como se o jurídico fosse uma esfera inteiramente profana. Mas isso é um episódio muito recente na nossa história e conviria pensar um pouquinho mais em termos arqueológicos e genealógicos. Em numerosos rituais, o sacrifício apresenta-se de duas maneiras opostas, ou como algo muito sagrado, do qual não seria possível abster-se sem negligência grave, ou, ao contrário, como uma espécie de crime impossível de ser cometido sem expor-se a riscos igualmente graves. É criminoso matar a vítima, pois ela é sagrada, mas a vítima não seria sagrada se não fosse morta. Existe aqui um círculo que receberá mais tarde, um pouco mais tarde, conservando-se até hoje, o sonoro nome de ambivalência.
Essa é uma passagem de René Girard, A Violência e o Sagrado, onde nós podemos perceber esta célebre ambivalência do sagrado, como portando esse paradoxo, essa antinomia, se quiserem, essa contradição que existe no próprio sacrifício. A vítima sacrificial é uma espécie de arena ou instância onde se fundam, onde se inscrevem duas proibições de sentido opostos. Ela não pode ser morta sem que isso seja um crime, mas, no entanto, ela não pode ser vítima sacrificial sem ser morta. Isto é, a morte está implicada e exigida pelo próprio preceito que a impede. Portanto, essa contradição é uma contradição in re, na coisa mesma. A vítima não se torna vítima sacrificial senão morta. Uma morte, em geral, proibida. Portanto, a esfera do jurídico está vinculada ao sacrifício e, pelo viés do sacrifício, à violência. E isto seria, nas palavras de René Girard, uma espécie de constante antropológica. Desde as origens míticas, todo trânsito sacrificial, toda passagem sacrificial, ela é efetuada pelo direito através da violência ritual. Cito mais uma vez Girard, uma aproximação quase que desconcertante com o que nós estamos falando aqui e com aquilo que a gente tem visto em relação a Kafka. Esse texto é um texto muito recente, na verdade. No final das contas, o sistema judiciário tem a mesma função do que o sistema sacrificial. Mas o sistema judiciário é infinitamente mais eficaz. Só pode existir se associado a um poder político realmente forte. Como qualquer outro progresso técnico, ele constitui uma arma de dois gumes, servindo tanto à opressão quanto à libertação. É sobre esse aspecto que ele se mostra aos primitivos, que neste ponto tem, sem dúvida, um olhar bem mais objetivo do que o nosso. Por mais imponente que seja o aparelho que dissimula a identidade real entre a violência ilegal e a violência legal, sempre acaba por perder o seu verniz, por se fender e, finalmente, por desmoronar. A verdade subjacente aflora e a reciprocidade das represálias ressurge, não apenas de forma teórica, como uma verdade simplesmente intelectual que se mostraria aos eruditos, mas como uma realidade sinistra, um círculo vicioso do qual se pensava ter escapado e que reafirma o seu poder. Bom, gente, isso é um texto de um antropólogo contemporâneo nosso, que mostra, portanto, a permanência da violência mítica, da violência sacrificial no sistema judiciário, no sistema penal. Tudo se passa, portanto, como se mesmo o mais desenvolvido dos sistemas penais mantivesse ou contivesse uma espécie de casca ou de verniz que, em momentos de crise, em momentos de esgarçamento das relações políticas, se rompe e, portanto, faz aflorar essa espécie de identidade originária ou de comunidade, por assim dizer, entre a violência mítica e o sistema jurídico, entre
a violência ancestral e o monopólio da força. Quer dizer, a relação basicamente estabelecida e tematizada por Benjamin, acho que por Kafka também, entre o direito e a violência. Como se uma coisa não pudesse ser pensada sem a outra. Por mais imponente que seja o aparelho que dissimula a identidade real entre a violência ilegal e a violência legal, esse sempre acaba por perder o seu verniz. Portanto, o que aflora é uma espécie de verdade subjacente. Ora, eu queria convidar vocês agora para transitar dessas reflexões de natureza teórica e antropológica para a literatura mais uma vez. E eu queria destacar aqui a passagem conclusiva da novela Na Coluna Penal. Como eu, infelizmente, não pude transcrever aquele arquivo que o Fábio nos disponibilizou da belíssima tradução do Modesto Carone, para que ele pudesse ser projetado dessa maneira, eu fui obrigado a me servir de um outro texto. Mas eu pediria que vocês comparassem depois essa tradução com a tradução do Carone. E eu tentei, digamos, dar uns toquezinhos aqui para evitar deslizes maiores de tradução. Não sei se fui feliz ou não, mas de qualquer maneira, quando vocês tiverem o material na mão, por favor, confiram. O velho está enterrado aqui. O velho é o antigo comandante. Para aqueles que não têm muito presente a novela na memória, trata-se da passagem final, quando o novo oficial foi dilacerado pela máquina. E quando, portanto, o explorador, o visitante, encontra-se às vésperas da partida. O velho está enterrado aqui, disse o soldado, porque o padre lhe negou o lugar no cemitério. Duvidaram algum tempo onde o enterrariam. Aqui significa um bar, uma espécie de tasca. O oficial não contou nada ao senhor, certamente porque esta era evidentemente a sua maior vergonha. Até procurou diversas vezes desenterrar o velho de noite, mas sempre o expulsavam. Onde está o túmulo? Perguntou o explorador. Vocês percebem que a figura do explorador, a figura do visitante, é a figura do novo. É aquele que vem de fora, é o representante do esclarecimento, da Aufklärung, da consciência científica, da mente avançada. Nós diríamos o prototipo do homem moderno. Mas a pergunta dele é a pergunta: aonde está o túmulo? Perguntou o explorador, que não podia acreditar no que ouvia. Imediatamente o soldado e o condenado lhe mostraram com a mão aonde devia encontrar-se o túmulo. Conduziram o explorador até a parede. Em torno de algumas mesinhas estavam sentados vários clientes. Aparentemente eram trabalhadores do porto, homens gordos, de barba curta, negra e luzidia. Todos estavam sem jaqueta, tinham camisas rasgadas, eram gente pobre e humilde. Quando o explorador se aproximou, alguns se levantaram, colocaram-se junto à parede e olharam-no. É um estrangeiro. É alguém que vem de fora. É, portanto, alguém diferente de nós, é alguém que traz uma nova, uma outra visão de mundo. Quer ver o túmulo. Correram para um lado, uma das mesinhas,
debaixo da qual se encontrava realmente a lápide de uma sepultura. Era uma lápide simples, bastante baixa, de modo que uma mesa podia cobri-la. Mostrava uma inscrição de letras diminutas. Para lê-las, o explorador teve de ajoelhar-se. Dizia assim: aqui jaz o antigo comandante. Seus partidários devem ser já incontáveis. Cavaram esta tumba e colocaram esta lápide. Uma profecia diz que depois de determinado número de anos, o comandante ressurgirá e desta casa conduzirá seus partidários para reconquistar a colônia. Crede e esperai. Macabro. Realmente macabro, né? O túmulo do antigo comandante é, ao mesmo tempo, um túmulo e uma profecia. É a profecia de que aquele que lá está ressurgirá. Quando o explorador terminou de ler e se ergueu, viu que os homens se riam, como se tivessem lido com ele a inscrição e essa lhes tivesse parecido risível, e esperavam que ele compartilhasse dessa opinião. O explorador simulou não ter percebido isso, repartiu algumas moedas com eles, que marca, portanto, a sua diferença. Esperou até que tornassem a correr a mesinha sobre a sepultura, saiu da confeitaria e encaminhou-se para o porto. O soldado e o condenado, pensem, os dois personagens da trama da colônia penal, que eram exatamente aqueles que estavam sob o jugo, tanto do antigo quanto do novo comandante. O soldado era aquele que obedecia ordens, enquanto que o condenado era aquele que receberia a execução da pena. O soldado e o condenado tinham encontrado alguns conhecidos e permaneceram conversando, mas de súbito se desligaram deles, porque quando o explorador se encontrava na metade da comprida escada que descia para a margem, alcançaram-no correndo. Provavelmente iriam pedir-lhe, no último momento, que os levasse com ele, que os arrancasse desta ilha da colônia penal e os levasse para o mundo civilizado, para o mundo do esclarecimento. Enquanto o explorador discutia lá embaixo com o barqueiro o preço do transporte até o navio, precipitaram-se ambos pela escada em silêncio, porque não se atreviam a gritar. Mas quando chegaram embaixo, o explorador já estava no bote e o barqueiro acabava de desatá-lo da margem. Ainda podiam saltar para dentro do barco, mas o explorador ergueu do fundo do bote uma corda grossa cheia de nós, ameaçou-os com ela e evitou que saltassem. Quer dizer, o conto termina exatamente assim. Aquele que representa o espírito desenvolvido, o espírito que representa a civilização, em última instância, se recusa a resgatar aqueles que são os dois representantes típicos do espírito subdesenvolvido, o soldado e o condenado. Aqueles que estavam justamente à procura, de escapar da colônia penal, mas justamente em virtude dessa ação, e não de uma omissão, mas de uma ação do explorador, são mantidos lá na colônia penal. Nós temos aqui, portanto, dois testemunhos de regressão do espírito, de regresso do arcaico. Dois testemunhos eloquentes, quer dizer, o explorador que vai em busca do túmulo do antigo comandante e que mal se contém a descobri-lo.
e que, ao descobri-lo, percebe também a mensagem: eu retornarei eternamente. E, por outro lado, esta atitude final de recusa absoluta de qualquer solidariedade. Muito bem. Eu gostaria agora de acrescentar um novo, destacar a contribuição de um interlocutor para isso, que é alguém que lê ao mesmo tempo Kafka e Benjamin, que é George Agamben, e que dá a sua atenção precisamente para esses textos que nós estamos examinando aqui. O que me interessa aqui é justamente o conceito de profanação. O que eu gostaria de transmitir para vocês é a centralidade dessa noção de profanação para as questões que nós estamos trabalhando aqui. Porque a profanação, ela atinge e ela só se explicita de fato no pensamento de Agamben em ligação com o conceito de religião. E, na verdade, através do conceito de religião, que é inteiramente reconstituído por Agamben, o que importa efetivamente é a noção de sagrado. Eu queria, mais uma vez, insistir com vocês. Se vocês me deixarem falar, eu vou falando mais ou menos eternamente, né? Então, uma espécie de eterno retorno do mesmo. Portanto, sintam-se à vontade para parar quando quiserem, tá? Intervir quando quiserem. Religio, segundo uma etimologia ao mesmo tempo insípida e inexata, maneira bonita de dizer errada, né? Não deriva de religare, o que liga e une o humano e o divino, mas de relegere, que indica a atitude de escrúpulo e de atenção que devem caracterizar a relação com os deuses. A inquieta hesitação, o reler diante das formas, esse reler é fundamental para o Kafka. Absolutamente fundamental. Vocês pensarem como é que se dá a morte do novo oficial na colônia penal, ela se dá em função de um ler de novo, de um ler escrupulosamente a sentença que ele quer todo o tempo mostrar para o explorador qual é, e que ele mal consegue mostrar para o explorador, justamente lendo, relendo e interpretando, até que ele chegue ao final, seja justo. Professor, uma pergunta. Como ele faz, eu não entendi assim, a etimologia inexata é a que faz que religião vem de religare, né? Mas de onde? Porque relegere em italiano até é reler também, né? Isso. Leggere. Leggere. No latim, como esse processo? Leggere digamos assim, quando você pensa em étimo, você tem leggere, tem elegere, tá? Que significa não ligar, mas separar. E, o Agamben é um filólogo muito fino. Ele percebe, portanto, que ligare, que em geral é buscado como apoio para a religião, religare, quer dizer, estabelecer a ligação novamente entre os homens e os deuses, oblitera o sentido de
Legere e elegere, que significa, na verdade, separar. É exatamente o contrário daquilo, digamos... Desculpe, gente, aqui é uma espécie de... O uso do cachimbo faz a boca torta, né? Aqui é um velho limite que está soprando na orelha do Agamben: olha, seja bom filólogo, veja lá o que significa filologia para valer, né? E é isso que ele está fazendo. Filologia para valer significa ir até o fundo, e até o fundo significa que a má filologia que vê religião como religare é má porque não percebe que não tem nada a ver com religare, mas tem a ver com separar, com elegere. Então, e é desse abismo, deste ato, é que nasce o sagrado. Daí porque as formas ou fórmulas da religião são aquelas que nós devemos ler infinitamente. Vocês percebem aqui a relação que existe entre as fórmulas da religião e as fórmulas da lei. Na origem são as mesmas. Então, religio não é o que une homem e os deuses, mas o que se encarrega de mantê-los distintos. Por isso, a religião não se opõe à incredulidade e à diferença com relação ao divino. Nietzsche, mais uma vez. Não basta ser ateu para não ser religioso, pelo contrário, os religiosos mais fortes são os ateus. Não é isso, não é incredulidade, é indiferença, mas a negligência. Uma atitude livre e distraída, ou seja, desvencilhada da religião das normas. Digamos assim, uma atitude infantil. Eu faço questão de insistir na palavra infantil, porque ela vai adquirir um peso muito forte em Kafka. Isso é uma atitude distraída, de negligência diante das coisas, do seu uso, diante das formas de separação do seu significado. Profanar significa abrir a possibilidade de uma forma especial de negligência que ignora a separação, ou seja, faz dela um uso particular. Isso é Agamben, né? Isso é Agamben lendo Kafka e lendo Bembe. Sagradas ou religiosas eram coisas que de algum modo pertenciam aos deuses. Como tais, elas eram subtraídas ao livre comércio e uso dos homens, não podiam ser vendidas, nem dadas como fiança, nem cedidas em usufruto ou gravadas de servidão. Sacrílego era todo ato que violasse ou transgredisse essa sua especial indisponibilidade. Sagrado é o que estava reservado única e exclusivamente ao uso dos deuses. E era nesse sentido que elas são religiosas. Esse sacrare era o termo que designava a saída das coisas da esfera do direito humano. Profanar significa restituí-la ao livre uso dos homens. Eis aqui um ato de profanação. Eu peço a vocês, por favor, que leiam com muita atenção o texto do Agamben e vejam nesse curto texto de Kafka um ato de absoluta profanação. Temos um novo advogado, o Dr. Bucéfalo.
Seu exterior lembra pouco o tempo em que ainda era o cavalo de batalha de Alexandre da Macedônia. Quem, no entanto, está familiarizado com as circunstâncias, percebe alguma coisa. Vejam claro, quem está familiarizado com as circunstâncias, percebe no Dr. Bucéfalo alguma coisa do cavalo de Alexandre. Assim é que recentemente eu mesmo vi na escadaria do fórum um humilde oficial de justiça admirar com um olhar perito do pequeno frequentador contumaz de corridas de cavalo o advogado quando este, empinando as coxas, galgava degrau por degrau o mármore que ressoava. Essa é a tradução de Modesto Carota, tá? Portanto, vocês percebam a diferença, né? É outra coisa. Em geral, a Ordem dos Advogados aprova a admissão de Bucéfalo. Com espantosa perspicácia, dizem a si mesmos que no ordenamento social vigente, Bucéfalo está numa situação difícil e que tanto por isso como por causa do seu significado na história universal, ele de qualquer modo merece consideração. Hoje em dia, isso ninguém pode negar, não existe nenhum grande Alexandre. É verdade que muitos sabem matar, mas não falta destreza para atingir o amigo com a lança por cima da mesa do banquete. E para muitos, a Macedônia é estreita demais, a ponto de amaldiçoarem Filipe, o pai. Mas ninguém é capaz de ser o guia para a Índia. Já naquela época, as portas para a Índia eram inalcançáveis, mas a direção delas estava traçada pela espada do rei. Hoje, as portas estão removidas para outro lugar, completamente diferente, mais longe e mais alto. Ninguém indica a direção. Muitos seguram a espada, mas só para brandi-la, e o olhar que quer segui-la se confunde. Talvez por isso mesmo, o melhor seja, como Bucéfalo fez, mergulhar nos códigos da lei. Livre, sem a pressão da virilha do cavaleiro sobre os flancos, à luz da lâmpada silenciosa, distante do fragor da batalha de Alexandre, ele lê e vira as folhas dos nossos velhos livros. Bom, esse é então o Dr. Bucéfalo, que eu chamo aqui de um gesto supremo de profanação. O cavalo de Alexandre, basta pensar no que é que significa o ginete de combate de Alexandre, aquele que é o suporte de todas as conquistas, aquele, portanto, que segue a segura orientação da espada do imperador, que mostra infalivelmente o caminho das Índias, transformou-se numa figura forense, num advogado. Mas num advogado que mergulha nos códigos da lei e que já não está mais pressionado pela virilha do cavaleiro sobre os seus flancos, que já está distante do fragor das batalhas, isto é, ele é apenas aquele que lê e vira as folhas dos nossos velhos códigos. O novo advogado é um advogado muito diferente.
como vai reconhecer Benjamin nesse texto maravilhoso que eu vou mostrar para vocês, é um advogado que não pratica mais. É aquele que se dedica pura e simplesmente ao estudo das nossas velhas tábuas da lei. Acho que dá para entender muito bem aquilo que a Bíblia chama aqui de desativação. Desativar significa exatamente essa ruptura com a pressão da virilha do imperador, do conquistador, do soberano. Essa distância do fragor das batalhas. O estudo, ele lê e vira as páginas dos nossos velhos livros, isso é, ele estuda. O estudo é o caminho de volta. Das regiões inferiores da morte, sopra o vento que lhe é favorável. O mesmo que em Kafka sopra tão frequentemente do mundo primitivo, que impulsiona o barco do caçador Gracos. Ensina-se em toda parte desfrutar os mistérios e sacrifícios, tanto entre os gregos como entre os bárbaros, que devem existir duas essências distintas. Faço questão de mostrar que na tradução do Rouanet, essências é a palavra que traduz Grundwesen, dois seres distintos, dois seres fundamentais, duas forças distintas, uma que leva para frente por um caminho reto e outra que interrompe o caminho e força a retroceder. É para trás que conduz o estudo que converte a existência em escrita. O professor é Bucéfalo, o novo advogado, que sem o poderoso Alexandre, isto é, livre do conquistador, que só queria caminhar para frente, tomou o caminho de volta. Eu chamo a atenção de vocês aqui para a maneira como Benjamin lê Kafka aqui e como Benjamin coloca Kafka diretamente em relação com as suas próprias intenções. O caminho para frente, o caminho avante, é sempre o caminho que acumula a catástrofe. O progresso, tal como nós o conhecemos do ponto de vista da dinâmica da nossa sociedade, é a acumulação dos destroços, a acumulação da catástrofe. A história é a história dos vencedores. Então, o novo advogado aqui é justamente aquele que não está mais preocupado, como reconhece essa feliz passagem do Benjamin, ele está livre do conquistador, que só queria caminhar para frente. Olha, o que significa um conquistador que só quer caminhar para frente? Está falando exatamente da marcha da história da nossa sociedade. Se vocês lerem depois disso as teses sobre o conceito de história do Benjamin, vocês vão reconhecer exatamente isso, que o progresso é, na verdade, a acumulação dos destroços. Essa figura que dá para relacionar a figura do anjo e do anjo no Benjamin, que ele olha para trás, mas está levado, mas ele está de olho para o Isso mesmo. É a figura do anjo que está de costa, né? E o progresso é uma força que o empurra cada vez mais para trás, quer dizer, para frente, e essa força que o impele para frente é uma força irresistível que ele não consegue mais impedir. Por isso ele se põe de costas e o que ele olha é exatamente a pilha dos vencidos, o conjunto da catástrofe.
Isso, veja, exatamente isso, né, que é praticamente uma tradução das teses sobre o conceito de história, que o Benjamin vem aqui, ele vê no Kafka. Identifica no Kafka, identifica justamente no Bucéfalo. O advogado, né, e é terrível isso, né? Ele não está falando só da lei jurídica, está se referindo aqui a toda a forma de legalidade, inclusive aquela pretensa legalidade que existe na história. Está falando da segunda, terceira internacional, que é uma lei, né, uma lei de desenvolvimento histórico que faz com que, a partir da relação dialética e, sobretudo, a partir da contradição entre as relações de produção e o desenvolvimento das forças produtivas, uma espécie de travagem das forças produtivas pelas relações de produção, produz necessariamente o trânsito do capitalismo para o socialismo. Essa espécie de legalidade inexorável, eu agradeço muito a pergunta, que tem a mesma natureza da legalidade dos códigos. E que vai gerar precisamente a catástrofe sob a forma tanto do fascismo italiano, quanto do nazismo alemão, quanto do totalitarismo stalinista. Então, engraçado como é possível uma espécie de leitura do Kafka aqui, que é uma leitura de uma fecundidade incrível. Ele tenta mostrar como, na lei, você nota e percebe esta espécie de maldição inexorável de um destino. Um destino que você não pode se subtrair. do planeta, enquanto homem, né, para viver com isso, para se vivendo, para que tivesse mais 5 planetas. Pois é. É exatamente essa ideia, né? Como se a lei, né, esta lei fosse uma espécie de ditame da natureza e fosse reversível. E, pois é, não é. Aí é que está. O que é que significa estar livre da filha do conquistador que só quer caminhar para frente? O que é que significa tomar o caminho de volta? Para uma retomada. Aqui no CR5 fala, né, a necessidade de uma retomada da consciência desta necessidade do afastamento para uma visão mais geral e uma análise mais crítica sobre as consequências de todo esse processo. Exato, te agradeço por isso. É justamente esse o recurso à literatura, né? Como se a literatura fosse lá o lugar, não mais o partido, aonde esse tipo de visão fosse tornada possível. Esse caminho de volta é o caminho do estudo. Talvez por isso mesmo o melhor realmente seja, como Bucéfalo fez, mergulhar nos códigos da lei, livre, sem pressão da virilha do cavaleiro sobre os flancos, à luz da lâmpada silenciosa, distante do fragor das batalhas de Alexandre, ele vê e vira as folhas dos nossos velhos livros. Há algum tempo, Werner Kraft interpretou essa narrativa. Depois de ter examinado com cuidado cada pormenor do texto, observa o intérprete. Nunca antes, na literatura, o mito, em toda a sua extensão, foi criticado de modo tão violento e devastador.
esse pequeno conto do Kafka, tem 2 parágrafos apenas, né? É uma espécie de crítica devastadora do mito. Não obstante, segundo Kraft, o autor não usa a palavra justiça. Não obstante, é da justiça que parte a crítica do mito. Eu trouxe essa passagem para vocês para mostrar e ao mesmo tempo para recomendar a vocês que, se alguém tem interesse mesmo, né, que leiam o texto do Bernhard Kraft, é uma belíssima análise do novo advogado, mas para mostrar a pointe do Benjamin, onde o Benjamin realmente mostra que a questão está no outro lugar. A questão está no lugar onde Kafka sempre procurou, isto é, a relação entre o direito e a justiça. Enquanto Werner Kraft diz que a palavra justiça não aparece, portanto o tema justiça não aparece, o que está em jogo aqui é a relação entre o direito e a justiça. Isso Benjamin vê com toda clareza. Ora, gente, imagino que vocês ainda se recordam do que nós tratamos aqui quando falamos sobre Paulo e a lei. O tema é exatamente esse, o tema da lei, o tema da justiça. Mas já que chegamos tão longe, se parássemos aqui, correríamos o risco de não entender Kafka. É verdadeiramente o direito que, em nome da justiça, é mobilizado contra o mito? Não nos esqueçamos que o diagnóstico é: nunca antes na literatura o mito, em toda a sua extensão, foi criticado de modo tão violento, de modo devastador. Mas criticado em nome de quê? Do direito? É o que se pergunta dele ali. Não. Como jurista, Bucéfalo permanece fiel à sua origem. Porém, ele não parece praticar o direito. E nisso, no sentido de Kafka, está um elemento novo. Aqui está a novidade e aqui está o que opõe direito e justiça. Para Bucéfalo e para a nova advocacia, a porta da justiça é o direito que não é mais praticado, e sim estudado. A porta da justiça é o estudo. Isso é bem. Lembram-se como a gente começou aqui com o portal da lei? O que é que significa agora a ideia de que a porta da justiça é o direito, é a lei, mas não a lei praticada, mas a lei que se torna objeto de estudo. O que é que significa essa frase? A porta da justiça é o estudo. É isso que eu gostaria de discutir com vocês. O direito que não é mais praticado, mas estudado, é a porta da justiça. Um direito praticado, isto é, um direito ritualizado, sempre ainda mantém, porque atualiza a separação entre o religioso e o profano. Isto é, o direito praticado é aquele que ainda conserva no presente a marca da sua origem. E, portanto, aquela sua relação com o sagrado, aquela sua relação com a potência arcaica, que
instaura a separação entre aquilo que é da ordem do livre uso dos homens e aquilo que é consagrado aos deuses. Ou seja, o direito efetivamente praticado é um direito ativo, ativado. Um direito ativado é um direito que ativa a sua força ancestral, ativa permanentemente a sua força ancestral. Ou seja, portanto, é um direito que perpetua o sacrifício. Já que lá, aonde se planta a raiz do próprio jurídico, a raiz religiosa do próprio jurídico é o ato sacrificial. Por isso, a gente encontra no processo essa frase enigmática. Qual é o fundamento da acusação? Eu sou culpado do quê? A resposta de Deus é que deve ter havido um engano. E aquilo que se patenteia no romance, assim, exatamente assim, falam os culpados. Espero que eu tenha conseguido pelo menos mostrar um pouquinho da relação que existe entre o processo e o veredito. Os dois textos que nós tentamos analisar aqui e a sua relação com a coluna vertebral. Existe uma espécie de inexorabilidade desse mundo, inteiramente cernido, sentado em torno do direito, que é exatamente a permanência desta potência religiosa que garante uma espécie de domínio sobre a vida que só cessa com a morte. E aqui Benjamin vai ler em Kafka aquilo que o habilita para talvez a primeira, menos do ponto de vista do meu conhecimento, a mais radical de todas as críticas dos direitos humanos. O direito praticado, na medida em que ele é ritualizado, ele atualiza o sagrado originário. Este é o caso dos direitos inalienáveis, das prerrogativas jurídicas intocáveis, os direitos fundamentais do homem e do cidadão. Benjamin e Agamben nos colocam diante da tarefa de profanação do direito como condição de uma renovação dos quadros conceituais da política. Ou seja, ainda quando nós falamos em direitos fundamentais, ainda quando nós falamos em direitos que são intocáveis, o intocável, o fundamental, associado ao jurídico, é uma manutenção da memória do sagrado. E, portanto, é uma perpetuação da herança mítica que conserva a relação entre o direito e a violência, isto é, entre o direito e o sangue. Se nós temos presente esse diagnóstico, isto é, de que existe uma relação sangrenta entre a lei e a vida, ou seja, que o direito é na sua origem exatamente o rito sacrificial, então a manutenção do direito como forma é a manutenção desta relação originária que transforma o direito no veículo de sacrifício.
mesmo sob a modalidade dos direitos fundamentais. Aqui, o que Benjamin tem em mente e o que ele vai beber na obra do Kafka é essa ideia de que a função histórica dos direitos humanos como direitos fundamentais, ou seja, a consagração de certas prerrogativas de direito, é a manutenção, digamos, dessa função sacrificial do direito, dessa função histórica sacrificial do direito. Quer dizer, esta ideia de que, através do direito, da forma jurídica, se mantém uma espécie de sequestro, confisco político da vida. Portanto, de perpetuação dessa relação na qual a própria existência é mantida sob o domínio de um poder que a transcende infinitamente. Quando eu disse a vocês que essa era uma das mais precoces críticas dos direitos humanos, me parece que é isso, justamente isso aqui colocado, a saber, atribuir aos homens direitos fundamentais, direitos, entre aspas, sagrados, é submetê-los integralmente, sem resíduo, à esfera de poder de uma autoridade que os domina de maneira integral. Não sei se eu posso falar. Professor, voltando um pouco até o início do nosso curso, em que a gente também trabalhou com o Freud, no Totem e Tabu, então, de alguma maneira, essa profanação do direito também a gente poderia pensar, retomando aí o Freud, colocando ele de novo no debate, quando ele trabalha a ideia de desamparo do homem. Então, é quando a gente pensa na política como esse Estado que precisa o tempo todo amparar esse homem, isso é, dar esses direitos que seriam sagrados, né? Então, uma das maneiras de profanar esse direito é: somos desamparados e temos que lidar com isso. Muitíssimo obrigado pela sua pergunta e pela sua lembrança do Freud. Nós estamos no mesmo universo aqui. Para Freud também, veja, exatamente no sentido da sua lembrança, o que transforma a ordem primitiva em uma sociedade de irmãos, o que, portanto, torna o cimento propriamente de uma nova sociabilidade, que é a sociabilidade como a nossa, a sociedade dos irmãos, é o interdito, é a lei. E a lei, no sentido estrito freudiano, ela conserva essa mesma ambivalência que a gente está vendo no Kafka aqui. É a lei que proíbe o incesto e proíbe o parricídio, mas ao mesmo tempo, digamos, ordena o parricídio como a morte sacrificial que garante a renúncia a todas as mulheres do mesmo grupo, ou seja, que garante a renúncia ao incesto. Portanto, nós temos aqui as duas coisas que se perpetuam. A sociedade só é possível pela lei, pela instituição do simbólico, não matar o animal totem, não manter relações sexuais com as fêmeas do mesmo grupo, é, portanto, a mesma estrutura, uma estrutura legal, mas a sociabilidade só se mantém viva se o rito se repete, o rito originário, quer dizer, a morte do animal totem, o sacrifício da vítima,
cimenta, por assim dizer, as relações sociais. É a perpetuação dessa culpa. Isso. Portanto, a culpa é perpétua e ela existe enquanto existe o homem. Nenhum de nós aqui matou o seu próprio pai, né, em termos do Freud, mas todos nós o matamos ao mesmo tempo. Nenhum de nós aqui dormiu com a sua mãe, mas todos nós dormimos ao mesmo tempo. Então, essa coisa de que nós nascemos sob a égide da lei e, portanto, nós todos somos culpados. Não existe aquele que não seja. E aquele que diz que não é, fala exatamente a linguagem da culpa. O problema é, e aqui nós tocamos o ponto, por isso eu agradeço muito a sua pergunta, se fazer recurso a esta gramática é efetivamente alguma coisa emancipatória. Para Kafka não é, para Benjamin não é, e acho que para Gramsci não é, para Nietzsche certamente não é. Eu acho que aí eles transitam, digamos assim, dialogam num território absolutamente comum. Professor, posso mostrar? Eu não acho que não seja o microfone não, fala, quando o senhor diz que o direito ao veículo do sacrifício, mesmo os direitos fundamentais, eu fiquei muito confuso em relação a isso. Deixa eu te explicar então, até onde eu posso. Porque os direitos fundamentais, eu sou estudante de direito, e a gente vê os direitos fundamentais como uma forma de se manter a mínima dignidade humana, mas se eles estão servindo como veículo do sacrifício, Pois é, se você pensa nas principais catástrofes da história da humanidade, em particular naquelas que ocorreram no século XX, e se você pensa como é que elas começaram precisamente pela suspensão dessas prerrogativas de direito que são inalienáveis, ou seja, a privação de cidadania. Significa dizer, portanto, que estas prerrogativas que supostamente são sagradas, elas dependem da decisão soberana. porque existem gerações de direitos humanos, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, no final da Segunda Guerra, que surge a terceira geração de direitos humanos, que são os direitos coletivos e difusos, que eles são vistos como uma necessidade de se resguardar a dignidade da coletividade, né? E, enfim, tem mais a primeira e a segunda geração que veio um tempo atrás. Então, eu não vejo como essa geração de direitos humanos pode ser uma... Não consigo ver. Os Estados Unidos assinaram o protocolo de Kyoto. Tá. O genocídio por causa do Boko Haram, Pois é. o genocídio da Síria. Então, a gente está dizendo que os direitos humanos eles são ineficientes, mas não que eles são veículos para o sacrifício. Pois é através justamente dos dispositivos jurídicos, é preciso ver a coisa historicamente, né? Através dos dispositivos jurídicos que fazem da cidadania, que se estabelecem, portanto, uma relação entre a cidadania e o nascimento sob um determinado ordenamento jurídico, portanto, estabelece uma relação entre nascimento e nação. É a partir daí que você, digamos assim, o elemento, o operador de inclusão do nascimento sob a égide da cidadania, isto é, da soberania, é exatamente um dispositivo jurídico. Ou seja, se você quiser, as constituições republicanas. Como garantidores de direitos fundamentais. Isso. Você se refere à terceira ou quarta geração de direitos humanos. Terceira ou quarta geração de direitos humanos implica já em uma espécie de desagregação sistêmica dos Estados-nação.
E o grande problema dos direitos humanos hoje é como assegurar direitos humanos fora da estrutura institucional do Estado-nação. Por exemplo, o caso dos imigrantes, né? Perdão? Por exemplo, Exatamente. Que não é mais direito, é ajuda humanitária. Você vê então aquela avalanche de imigrantes entrando na Itália, morrendo a rua do mar afora, ali perto de e o continente europeu inteiro só dialogando, mas não fazem, eles têm muita condição, não fazem resgate, deixam tudo para a Itália. Não é nem para a Itália, para aquele núcleo da Itália ali embaixo. Porque a Itália se dividiu nesse ponto, há uma briga ferrenha lá dentro, e você não tem ação humanitária ali. Você tem uma ação de sobrevivência, direito e inalienável, sobrevivência, resgate, náufrago internacional, é totalmente a pátria. Você está numa linha de mar internacional. E mesmo ali, os caras estão... Só um problema. A dificuldade maior de você ter hoje, mesmo hoje, reconhecimento de direitos, no sentido estrito da palavra, fora do enquadramento institucional do Estado-nação, é exatamente um indicador de que lá no início, isso é, portanto, no século XVIII, o que fazia o elemento operador da cidadania, que era precisamente o nascimento sob um certo ordenamento jurídico. O que significa dizer, portanto, que você não é mais súdito, você não pertence mais a um soberano, que é o senhor feudal. Todo o poder emana do povo, todo o poder emana da nação. O que significa nação? Nação tem um significado completamente diferente da noção de nascimento, tal como acontecia antes do surgimento dos Estados nacionais modernos. Portanto, nacionalidade e cidadania são operadores jurídicos do tipo de soberania que se instala com os Estados-nação. Isso talvez fosse fui obrigado a entrar aí para responder a sua pergunta, não era esse o horizonte do curso, que era mais literatura, mas de fato é isso. Na passagem do antigo regime para o republicanismo moderno, o que você tem é, de fato, um operador jurídico. Você lê os dois documentos fundantes do republicanismo moderno, a saber, a Constituição americana e a Constituição francesa, nos dois você tem o mesmo princípio. Todo o poder emana do povo, todo o poder emana da nação. Nação significa o quê? Aqueles que estão postos sob a égide de um mesmo ordenamento jurídico, certo? Uma mesma Constituição. Nesse caso, o Estado. Por isso que a Constituição está se deixando. Então, esse torna um estado de pequena. Esse é o problema. Quer dizer, há uma espécie de coincidência cronológica entre direitos humanos e Estado-nação. O grande problema é quando o Estado-nação entra em uma espécie de regime falimentar. Esse regime falimentar acontece, digamos, permanentemente na história, sobretudo a partir da Primeira Guerra Mundial. Eu não entendo, então, a saída do século, quer dizer, como eu vou tentar mostrar. Vamos dizer, toda essa origem um pouco comprometida do direito, como que essa origem um pouco comprometida do direito poderia ser questionada pela não ação, no caso do século, aquele que... Então, essa foi o meu grande desafio. Os principais comentadores do Kafka dizem que em Kafka não tem redenção. Em Benjamin tem redenção. Tem a redenção messiânica, tem a redenção revolucionária, etc. Bom, se você lê o Processo, se você lê o Castelo, se você lê a América, se você lê várias outras obras do Kafka, parece que isso pesa feito chumbo na tua cabeça, não tem realmente redenção. Pensa um pouco no que significa o doutor Bucéfalo.
pensa um pouco no que significa o cavalo de Alexandre, não o próprio Alexandre, que se torna advogado, que se torna aquele que se põe, literalmente nas palavras do Kafka, a ler e folhear os velhos livros, os velhos códigos. Então, aí eu acho que o Agamben nos ajuda um pouquinho mais. A atividade que resulta torna-se um puro meio, ou seja, uma prática que, embora conserve tenazmente a sua natureza de meio, se emancipou da sua relação com uma finalidade. Esqueceu alegremente do seu objetivo, podendo agora exibir-se como tal, como um meio sem fim. Assim, a criação de um novo uso só é possível ao homem se ele desativar o velho uso, tornando-o inoperante. Você acabou de dizer a palavra que sai da boca do Agamben, eu acho que essa é a palavra, não ação. Desativação. O que significa desativar? Agamben joga aqui, na sua leitura de Kafka e de Benjamin, 3 termos: ludus, iocus, studium. Essa desativação pode ser obtida por meio do brincar, ludus, da dissolução da seriedade e da gravidade da política jurídica estatal por meio de jogos diversos, iocus, jogo de mobilização e ação e jogo discursivo, jogo de palavras. Talvez nesse cruzamento entre ludus e iocus esteja implicada uma vocação especial para o estudo das leis. Esse seria o sentido político de um estudo atual do direito, parodicamente levado a sério, para fazer do estudo, não da prática do direito, uma porta de acesso à justiça. Essa seria uma profanação correspondente ao que Benjamin pensava como deposição do direito pela violência pura, que liberaria para um novo uso, para a exibição de sua pura condição de meio, que consiste em ser apenas a porta de acesso à justiça, mas não a própria justiça. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso aqui é que talvez nós possamos ler nesta ideia de profanação, nessa ideia de dessacralização do direito, a possibilidade de um novo uso do direito que possa efetivamente ser um acesso à justiça. Isto é, não tomar mais o direito como sagrado, romper o vínculo mítico e ancestral entre o jurídico e o sagrado, mas restituir o direito à dimensão das coisas humanas, demasiado humanas, como diz Nietzsche. Quando você faz uma colônia penal, é como se o guarda e o condenado tivessem tido a chance de mudar Isso. o seu destino É final. como se o guarda e o condenado tivessem obtido a permissão de lidar com o direito, como se o direito saísse da esfera do sagrado e penetrasse o mundo dos homens.
Não, acho que ele estava na frente. Uma imagem que me lembrou, que é na América, quando ele está preso naquela situação com a mulher e os dois, ele olha para o estudante na outra janela, e é quase como se aquele que outra atividade também fazer. Mas eu quero fazer uma outra pergunta sobre a jurisprudência. Onde entra a jurisprudência nesse problema? Pois é, isso é ótimo. Não, no caso, só ia comentar, quando fala da violência pura, lembra um pouco quando a Gandhi fala da violência divina, bem, né? E o que eu ia falar? E não é uma violência que tem que ela rompe com o direito, totalmente com o direito posto até então. Mais uma vez, perfeito. Vou fazer uma variação, não sei se isso resolve. Por exemplo, a gente vai chegar no super-homem de Nietzsche. Talvez. Eu acho que sim. Bom, perfeito. A lembrança da América é formidável aqui, tem razão, mas pensa nos assistentes do K no processo. Eles são personagens absolutamente infantis. São essas personagens no Kafka, e eu acho que é com isso que Benjamin joga, e acho que é isso que o Agamben explora no Benjamin. São personagens de limiar. São personagens de transição. Eles são aquelas coisas que não são nem uma coisa nem outra. Nem adulto, nem criança, nem sério, nem alegre. Essa coisa amorfa, é aí que está justamente a possibilidade do trânsito, precisamente porque essas fronteiras rígidas, a separação absoluta, é isso que não existe mais. Ora, o que é jurisprudência nesse sentido? Pense no que é que significa o Talmud. A interpretação infinita da lei. O jogo com a decodificação da escrita. Essa relação permanente com o que está escrito na lei. Não a lei pela lei, mas a lei como um jogo. Hermenêutica aqui como uma espécie de ludos de jogo. Jogo de que todos os homens são capazes. Se eles levarem a sério. Pergunto uma coisa para vocês. Eu não sei se alguém conhece, e eu pelo menos não conheço, nada mais sério do que brincadeira. Uma criança que brinca é exatamente aquilo que tem de mais sério. E no caso da revolução, da violência divina, no Benjamin, o que ela elimina? O que ela depura? Ela depura precisamente o sangue. A violência divina, a violência revolucionária não é sangrenta. A violência sangrenta é a violência mítica. Isso é aquela que vive e se alimenta da perpetuação do sangue. A tribo de Coré é dizimada sem que haja uma única gota de sangue na Bíblia. Enquanto que Niobe é permanentemente vinculada a uma espécie de vingança sangrenta. Então, o domínio do direito sobre a vida é mítico na medida em que ele exige sempre o sacrifício do sangue, em que o direito se mantém de alguma forma atado ao sacrifício e ao sagrado. Ora, se vocês pensam na epígrafe do livro de Agamben, chamado Estado de Exceção, que é Quare siletis iuriste in munere vestro, está tudo dito aí. Por que é que vocês silenciam juristas
naquilo que é o seu mistério. Então, me parece que aqui é essa ideia entre o direito e o sangue que a colônia penal mostra de uma maneira absolutamente inequívoca. É disso que o jurista deve falar, se o jurista quer pensar de fato a relação entre o direito e a vida, isto é, entre o direito e o sacrifício. Acho que nós vivemos hoje exatamente no momento em que, digamos, a consciência jurídica e a consciência filosófica em geral, na medida em que hoje é absolutamente impossível diferenciar entre filosofia do direito e filosofia política, tem aqui a sua questão de base. A sua questão crucial. O que significa jurisprudência hoje? Como é que nós nos relacionamos com a lei? A porta da justiça é, portanto, o estudo. Mas Kafka não se atreve a associar a esse estudo as promessas que a tradição associava ao estudo da Torá. Os ajudantes de Kafka não são juristas, mas sacristãos que perderam as suas igrejas, sacristãos extraviados. Seus estudantes são discípulos que perderam a escrita. Kafka encontrou a lei numa viagem inteiramente sua. Porque é a minha resposta à sua pergunta. Aonde eu vejo uma espécie de perspectiva, eu diria redentora, mas menos sombria, e nesse sentido acompanho o Benjamin. Pelo menos uma vez, quando conseguiu ajustar a sua velocidade desempreada a um passo épico que ele procurou durante toda a sua vida. O segredo dessa lei está num de seus textos mais perfeitos, e não apenas por se tratar de uma interpretação, ou seja, jurisprudência. Um estudo, uma hermenêutica, uma interpretação dos textos. Desse modo, o direito que sobreviveria à sua própria deposição, sendo profanado para um novo uso, seria, segundo Agamben, comparável ao que acontece à lei após a sua deposição messiânica. Essa deposição, por sua vez, poderia ser associada à desativação da forma de direito em uma sociedade sem classes. Não se trata, evidentemente, de uma fase de transição que nunca chega ao fim, menos ainda há um processo de desconstrução infinita que, mantendo o direito numa vida espectral, não consegue dar conta dele. O importante aqui é que o direito, não mais praticado, mas estudado, não é a justiça, mas só a porta que leva a ela. O que abre a porta para a justiça não é a anulação, mas a desativação e a inatividade do direito, que significa dizer, portanto, um novo uso dele. Agamben e Benjamin veem em Kafka essa passagem, o limiar do direito à justiça. Para concluir, espero que fique claro para você esse texto profundamente enigmático. Sancho Panza, que de resto jamais se vangloriou disso, conseguiu, no decorrer dos anos, afastar de si o seu demônio, que ele mais tarde chamou de Dom Quixote, fornecendo-lhe para ler, de noite e de madrugada, romances de cavalaria e de aventura. Em consequência, esse demônio foi levado a praticar, sem parar, as proezas mais delirantes, mas que não faziam mal a ninguém, por falta de um objeto pré-determinado que deveria ter sido justamente o próprio Sancho Panza. Sancho Panza, um homem livre, seguia pacientemente Dom Quixote em suas cruzadas, talvez por um certo sentimento de responsabilidade,
daí derivando até o fim de sua vida um grande e útil entretenimento. Sancho Panza, tolo e insensato ajudante, incapaz de ajudar, despachou à frente o seu cavaleiro. Bucéfalo sobreviveu ao seu. Homem ou cavalo, pouco importa, desde que o dorso seja aliviado do seu fato. Bom, o que é que significa essa passagem inteiramente enigmática desse texto do Sancho Panza que o Benjamin comenta aqui? Dom Quixote nada mais é do que o demônio do próprio Sancho Panza. E o Sancho Panza consegue se livrar do seu demônio apresentando a ele, de forma ininterrupta, romance de cavalaria e de aventura. Tanto Sancho Panza quanto Bucéfalo são aqueles que conseguem se livrar da sua carga. Ou seja, que conseguem transformar o seu Dom Quixote em uma espécie de aventura. E, como diz o texto aqui, acompanhar o seu Dom Quixote quase que por uma espécie de sentimento de responsabilidade. Essa frase não é do Kafka, é do Benjamin. Homem ou cavalo, pouco importa, desde que o seu dorso seja aliviado do seu fardo. Ou seja, desde que o peso da herança arcaica, desde que essa opressão do poder seja retirada das suas costas. Dom Quixote é só uma aventura. Alexandre é coisa do passado. Nós não temos mais hoje uma espada que nos aponte infalivelmente o caminho das Índias. O que resta para nós é revisitar os velhos textos. Ou seja, brincar com as coisas dos deuses. Precisamente a sua pergunta, brincar com questões como o que significa ser cidadão. Significam direitos humanos. Brincar significa aqui jogar a sério. Quare silete iuristai immunere destra. Isso é uma coisa para o Dr. Bucéfalo, e não para advogado praticante. Obrigado, gente. Agradeço muito.